meus amigos que nos acompanham aqui nas redes sociais da Igreja Adventista Central de Duque de Caxias. É muito bom ter você aqui conosco para mais uma vez estudarmos o livro do profeta Daniel. Chegamos aí a mais um estudo fascinante e para nós é uma grande alegria ter você aqui conosco. Que Deus abençoe você e a sua família e desde já eu quero oferecer para você um lindo material que foi produzido para que o seu conhecimento sobre o livro de Daniel aumente. É aqui, olha, nosso guia, o guia que nós estamos utilizando aqui. Você pode pedir, fazer o pedido em qualquer momento do horário do dia. Está aparecendo um contato aqui embaixo, um número. Você pode entrar em contato conosco, fazer o pedido dessa revista. Teremos a alegria de mandar, para você. Você não vai ter custo nenhum, porque tudo aqui é patrocinado pelos Anjos da Esperança, tá bom? Bom, vocês sabem que a cada semana, nós temos aqui um grupo especial de amigos que estudam conosco a Bíblia. E eu estou muito feliz por receber esses amigos aqui. Muito feliz por receber a Franci, a Fabiana, a Adriana, o Otávio, a Larissa, o Amaro e também o meu amigo Maurício. E eu sei que você em casa aí tem esperado, durante toda a semana para estudar conosco. Parabéns, continue pesquisando no livro do profeta Daniel, você vai descobrir coisas muito importantes para a sua vida, tá bom? Bom, amigos, mais uma semana, viu? Muito bom receber vocês aqui, que Deus abençoe. E nós, vocês sabem, nós começamos a estudar a Bíblia, mas precisamos primeiro pedir orientação de Deus. E eu gostaria agora de orar com vocês, pedindo para que Deus abra aí o nosso intelecto, para que Ele fale conosco e nos ajude a compreender essa temática. Se você puder agora, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome e queremos agradecê-lo pela vida e pela oportunidade que nos concede a estudarmos hoje o livro do profeta Daniel. Abençoe também os nossos amigos que estão em casa, que estão acompanhando, que o mesmo entendimento que nós tivermos aqui, os nossos amigos também tenham. E que assim possamos crescer no conhecimento da Tua palavra. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Chegamos então a mais um estudo do nosso guia e também do livro de Daniel. O tema de hoje é prova de fogo. Prova de fogo. Na semana passada estudamos sobre a estátua, e hoje nós vamos estudar sobre a prova de fogo. Você lembra que Daniel ele foi levado para a Babilônia, Daniel tinha aproximadamente 18 anos de idade, e ele agora é levado para a Babilônia junto com os seus amigos, Ananias, Misael, Azarias, e lá eles têm o nome deles mudado, Nabucodonosor muda o nome deles, e a intenção era mudar o quê? O caráter deles, quem de fato eles eram. Então, quando Nabucodonosor dá nomes novos a eles, nomes que cultuavam os seus deuses, os deuses da Babilônia, Nabucodonosor estava querendo mexer com a estrutura mental, a estrutura espiritual daqueles jovens. E Daniel, ele rejeita, nós vimos isso no segundo estudo, Daniel rejeita com seus amigos se alimentar da comida que o rei oferecia. Isso nós percebemos porque Daniel, de fato, ele conhecia o Deus a quem ele servia. E o seu desejo era ser fiel a esse Deus. E hoje, chegamos a um terceiro episódio. Episódio esse, gente, interessante. Daniel não está na cena de hoje, do livro. Quem vai estar presente hoje na cena do livro, quem vai ser? Os seus 3 amigos. Os nomes que eles receberam, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, hoje, eles serão aí os personagens centrais do nosso estudo. Por isso, chamo agora a sua atenção para que você, junto comigo aqui, os nossos amigos, aprenda tudo que Deus quer nos ensinar. Bom, quando nós chegamos em Daniel 3, nós encontramos ali uma surpreendente história narrada e descrita, aonde nós vemos 3 jovens sendo fiéis. Mas o que nós vemos e percebemos no capítulo 3 é que nele, no capítulo 3, há um paralelo com os últimos dias. Então, o que acontece ali em Daniel 3 é algo que irá acontecer também nos últimos momentos da história. E nós vamos entender o porquê. Talvez você está se perguntando, mas pastor, como assim? Aquele momento de prova é um paralelo com o que vai acontecer nos últimos dias? Você vai entender no final, você vai compreender tudo isso que nós vamos estudar. Bom, vamos lá. Daniel,
ele vai narrar para a gente nos capítulos anteriores que Nabucodonosor teve um sonho. Lembram do sonho? Lembram do sonho que ele teve? Ele sonhou com uma estátua, né? E ali aquela estátua estava dividida em metais, lembra? A cabeça de ouro, peitoral de prata, ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés lá com barro e com ferro, uma mistura. Nós descobrimos que cada parte daquela estátua representava um império que surgiria. A primeira parte da estátua, a cabeça de ouro, representava o império da Babilônia. Então, Nabucodonosor ele teve esse sonho. E Daniel deu a interpretação. Agora, no capítulo 3, Nabucodonosor ele vai dar uma ordem. E qual é a ordem? A ordem dele é que se construísse uma estátua. E essa estátua era toda de quê? Vocês lembram? Era de ouro. Mas foi por acaso que Nabucodonosor mandou fazer aquela estátua toda de ouro? Não foi por acaso. Daniel disse para Nabucodonosor que quando tinha a transição de um metal para o outro, é porque um império estava o quê? Ruindo e o outro estava se levantando. Então, quando Nabucodonosor percebeu que o ouro que representava o seu império logo deixaria de existir para vir a prata, que era o império medo-persa, ele falou assim, bom, vou construir agora uma estátua toda de ouro, dizendo que o meu império nunca vai passar. Então foi intencional o porquê ele colocou aquela estátua toda de ouro. E nós vamos perceber que Nabucodonosor agora vai convocar todo mundo para estar diante da estátua. Todo o seu império estaria ali. E ele vai dizer que todos deveriam reverenciar aquela estátua. Mas por quê? Talvez você pergunte, mas pastor, por que ele manda, né, todo mundo reverenciar aquela estátua? Porque ele estava querendo dizer, ninguém pode se levantar contra o império da Babilônia. Tudo era intencional. Tanto o metal, quanto fazer as pessoas adorarem a estátua. Todos devem adorar a Babilônia e não podem se rebelar contra ela. Bom, vamos lá. Então ele teve esse sonho, né? E quando nós vamos à Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, você já abrindo Daniel, o livro do profeta Daniel, o capítulo 2, eu vou pegar minha Bíblia aqui também. Daniel, capítulo 2, na sua tela também está aparecendo aí. Nós vamos ler aqui dois textos, o verso 46 e o verso 47. Diz assim, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de todos os mistérios, pois pudestes revelar esse mistério. Nós percebemos aqui que Daniel, ele vai dizer para Nabucodonosor a revelação, a interpretação do sonho, e Nabucodonosor vai entender que de fato só existia um Deus capaz de dar aquela interpretação. Então, do momento em que Daniel ele dá a interpretação do sonho de Nabucodonosor, capítulo 2, até esse momento do capítulo 3, vão se passar aproximadamente 9 anos. Então, Nabucodonosor ele reconhece que só há um Deus todo-poderoso. 9 anos se passam e aquele rei que até então acreditava no Deus todo-poderoso volta a adorar quem? Os seus deuses. Então nós percebemos que Nabucodonosor, ele aceita Deus como Senhor, passa-se 9 anos e ele volta ao quê? A adorar os seus deuses. Então ele regride, ele volta atrás. Bom, vamos lá. Ele então manda fazer a estátua, aí está a estátua, né? E aí lá no capítulo 3, que é o capítulo de hoje, o capítulo que nós vamos estudar, o verso 1 diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Interessante, a Babilônia realmente era um império muito grande, um império muito forte. Alguns historiadores dizem que a Babilônia tinha 490 quilômetros quadrados. Então você imagina a extensão desse lugar, e era tudo murado, imagine só. 490 quilômetros de muro e a cidade dentro. Era uma cidade muito grande. E Nabucodonosor, ele se orgulhava do império que ele havia formado. E agora, ele leva esse povo tudo lá para uma região chamada Dura, manda levantar uma estátua, e a Bíblia vai dizer que essa estátua tinha o quê?
um tamanho e um comprimento, né? Uma largura e um comprimento. 60 por 6. E aqui a expressão é que eles tinham uma metragem especial, eram os côvados, né? O côvado hoje, ele vai estar entre 40 a 50 centímetros, meio metro, mais ou menos. Então, essa estátua, com 60, né, 60 côvados de altura e 6 de comprimento, ela teria hoje mais ou menos 30 metros de altura por 3. É uma estátua enorme. Imagina aí, 60 de altura e 3, né, de largura. Enorme, né? Uma estátua enorme. Fora a base dela, né, que ela tinha uma base ainda. Mas você pode perguntar, mas pastor, 60 por 6? Interessante que os babilônicos eles usavam um sistema sexagesimal. Eu já disse para vocês aqui, né? Nós usamos o decimal, trabalhando em 10. Eles trabalhavam com 60. Então eles pegam agora, né, o número que eles usavam como base, os 60, e eles colocam 60 côvados de altura e 6 de largura. Só que isso tinha aspectos também espirituais, não eram apenas matemáticos, espirituais também. Bom, você quer fazer uma pergunta, França? Pode ficar à vontade, a França tem uma pergunta aqui. Então, eu queria saber com relação a essa metragem. Eu acho que o senhor iria até entrar agora, né? Se tinha alguma coisa por trás dessa metragem. Porque na Bíblia deixa muito assim explícito, né? O tamanho, os côvados, né, de cada um da estátua. Aí eu queria saber se realmente tem alguma coisa para nós, né, espiritualmente falando, né, o que Deus queria mostrar ali para nós, para o povo, né? Certamente, França. Essa dúvida é importante. Pode ser a dúvida do nosso amigo em casa e uma dúvida de alguém aqui também conosco. Bom, além dos aspectos matemáticos de conhecimento, eles não conseguiram levantar essa estátua por acaso. A Babilônia, dos impérios, na realidade dos povos que viviam ali na Mesopotâmia, eram o povo mais intelectual. Era o povo mais intelectual, eram os babilônicos. E eles conseguem agora desenvolver o quê? A matemática. E aí a gente vê o sistema deles, né, sexagesimal, trabalhado em cima do 6, e nós usamos até hoje esse sistema. Só ver as nossas horas, né? Nossas horas é trabalhado em 60 minutos, 60 segundos, né? Nós trabalhamos ainda com isso. Quando a gente vai ver alguns pesos, né, as medidas ali, olha, 1 quilo, uma dúzia, meia dúzia, mesma coisa. Está trabalhando esse sistema matemático babilônico. Só que além dessas questões intelectuais, acadêmicas que os babilônicos tinham, há também por trás disso aspectos espirituais. Entra na pergunta que a França fez. Por quê? A Babilônia ela tinha muitos deuses. E nós comentamos nos estudos passados que o principal deus da Babilônia era o deus Marduk, que também ficou conhecido como Bel, era o principal. E a esposa dele, Ishtar, era a esposa de Marduk, né? Então veja, diante de tantos deuses que eles tinham, eles criaram um conceito. 60 é o deus maior, 6 é o deus menor. Então, de todos os deuses que eles tinham, eles colocavam o maior deus que nós temos, Marduk, é o 60. E o 6 é o deus menor, o menor deus que nós tivermos. Então, de 60 até o 6, está todos os deuses. E aí eles agora pegam o número 600. O número 600 era a compreensão de todos os deuses da Babilônia juntos. Não era apenas um ou outro, era todo mundo junto, 600. 60 o maior, 6 o menor e os 600 todos. Imagine só alguém fazendo uma oração. Bom, quero fazer a oração para o nosso Deus maior. É o Deus 60, é o maior, porque é o número final, né? 60 é o maior e o 6 é o menor. Compreendem isso? Lembra que o sistema deles é sexagesimal? Nesse sistema, o último número qual é? 60. O menor número dentro desse sistema? O 6. Então, de 6 até o 60, está toda a matemática deles. Então, o maior Deus é o 60, o que está lá em cima. O menor, o 6, lá embaixo. Só que se você quisesse adorar todos os deuses, 600. E aí você consegue entender o Apocalipse falando. 666. Tudo está envolvido dentro de uma adoração. Quando os babilônicos eles iriam adorar os seus deuses, eles trabalhavam em cima desse sistema. 66. Interessante que tudo está baseado na matemática, né? Porque se você levar isso, multiplicar
por 10, 66 por 10, 666. Ou seja, compreendia todos os deuses da Babilônia. Pastor. Todos os deuses, do maior ao menor. Então, tinha aspectos espirituais. Aqui está um aspecto onde eles estavam adorando nessa estátua todos os deuses da Babilônia. Então, o Nabucodonosor, quando construiu essa estátua, então ele queria colocar dentro dela todos os deuses que eram adorados na Babilônia. Então, ela representava, assim, independente daquela pessoa que procurava um deus aqui, o outro diferente, ela poderia, então, ver nessa estátua todos eles. Era uma coisa única ali, onde todos estariam inclusos. Você entende que quando ele chama todos os povos, todas as pessoas da Babilônia para irem até a estátua e se ajoelhar diante dela, era para adorá-la. Mas quando ele coloca as medidas 66, ele está colocando desde o Deus menor até o Deus maior. E se você multiplica 66 por 10, você vai chegar a 666. Ou seja, o panteão de deuses da Babilônia estava na estátua. Então, quando alguém que estava ali se ajoelhando diante daquela estátua, na realidade estava adorando quantos deuses da Babilônia? Todos eles. Então, também tinha uma questão espiritual. Todos estavam aceitando os deuses da Babilônia como os seus deuses. Por isso que nós vamos entender que tem 3 pessoas ali que não vão se ajoelhar. Porque eles entendiam isso. O que nós estamos comentando aqui, eles entendiam. Se eu me colocar de joelho aqui, eu não estou apenas servindo ao império. Eu estou reconhecendo que os deuses do império são quem? Os nossos deuses. Nós não podemos fazer isso. Bom? Entenderam? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Ok? Podemos avançar? Então vamos lá. Bom, era uma imagem de ouro. E a gente vai ver qual foi o objetivo pelo qual Nabucodonosor ele resolve então fazer essa grande estátua. Vamos lá? Daniel 3, verso 2. Diz ele: então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem o quê? A consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então você percebe que ele reúne todo mundo. Todas as autoridades deveriam estar ali. Todo mundo deveria se apresentar diante do rei Nabucodonosor e da estátua que ele havia colocado. Mas perceba, o verso 3, ele vai dizer algo interessante. Acompanhe só. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, né, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. E estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então é interessante que ele vai colocar aqui que uma imagem é colocada. E as pessoas agora deveriam reverenciar e adorar aquela imagem. Todo mundo que estava ali deveria se curvar diante daquela imagem. Bom, vamos mais adiante? Sim, vamos lá, microfone aqui. Fica à vontade, Fabiana. É só uma dúvida mesmo. Nesse capítulo 3, só diz a respeito dos amigos de Daniel. Uhum. Quem não se prostrou diante da imagem foi lançado na fornalha. E Daniel? Boa. Ele estava onde nesse momento? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta, Fabiana. Essa pergunta aí certamente deve ser a pergunta de todos, né? Aonde está Daniel aqui? Bom, essa pergunta é tão boa que eu vou precisar ir para o intervalo. E quando eu voltar do intervalo, Fabiana, eu prometo que respondo você. E você, ficou com curiosidade também? Onde está Daniel aqui, pastor? Cadê Daniel? Tomou, como dizem, tomou o medicamento e sumiu, né? Daqui a pouco nós vamos voltar e nós vamos tentar responder essa pergunta. Fique com a gente, nós voltamos já.
E a estrada da vida? Cheia de curvas, cheia de retas. Independente do ponto de partida, ela é feita para todos e tem um destino. Nela os atalhos não são bem-vindos. E o que importa mesmo é entender a mensagem de quem nos guia. O caminho pode ser difícil, muitas vezes até incerto, mas aquele que criou a estrada também guia os viajantes. Por isso ele alerta, indica e avisa quão perto estamos do destino final. Mas se você se distrair e perceber que errou o caminho, pegar o retorno é sempre a melhor opção. Sabe aquelas coisas que enchem o coração e te fazem sorrir? Como os bichinhos de estimação, as comidinhas da vovó, as conquistas em equipe, as mensagens de boas notícias, os símbolos que trazem esperança e aquelas datas únicas que merecem ser comemoradas. Pois uma destas datas chegou e você está mais do que convidado para fazer parte da programação da Semana Santa Restaurados em Cristo. Dá para participar na sua igreja, online, na sua casa ou em grupo de amigos. E para não deixar ninguém de fora desta celebração, chame os colegas de trabalho, vizinhos e pessoas com quem você está estudando a Bíblia. Porque se as pequenas coisas nos deixam felizes, imagina relembrar e compartilhar a alegria de salvação e restauração em Cristo. Semana Santa 2021. Restaurados em Cristo. Muito bem, meus amigos, voltamos no nosso intervalo. Nós estamos aqui estudando o livro do profeta Daniel e eu tenho um presente para você. Tenho aqui a nossa revista, o nosso guia, né? As profecias do livro de Daniel. Esse guia aqui, Bíblia Fácil, Daniel, pode ser seu. Como você pode fazer para ganhar? Receber na sua casa. Só você se inscrever aqui no telefone que está aparecendo embaixo, é o nosso WhatsApp. Em qualquer horário do dia, você pode deixar aqui o seu nome, o seu endereço e dizer, olha, eu quero o guia da revista, né, Bíblia Fácil Daniel, e nós vamos mandar para a sua casa sem custo nenhum. Tudo isso é patrocinado aí pelos Anjos da Esperança, né, que nos ajudam a atender os nossos amigos que desejam saber mais e compreender mais sobre a Bíblia. Muito bem, amigos, nós estamos de volta. Eu ofereci aí o nosso estudo, né, para os nossos amigos e a gente foi para o intervalo com uma pergunta aqui, né? A pergunta da Fabiana. Fabiana, você poderia reproduzir novamente a sua pergunta, porque talvez algum amigo de casa chegou agora, né? E ele quer participar, talvez seja a dúvida dele. Sim, Fabiana. Os 3 amigos de Daniel, eles foram lançados na fornalha por não adorarem a estátua. E Daniel, ele não aparece no capítulo 3, então eu gostaria de saber onde estava Daniel nesse momento. Essa pergunta, Fabiana, é uma pergunta que muitos já se fizeram. Porque, de fato, quando você vai estudar o capítulo 3, você sai do capítulo 2 com Daniel ali na presença do rei. Já no capítulo 3, Daniel desaparece. E os 3 personagens centrais da história vai ser os 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que na realidade eram Azarias, Misael, né, e Ananias. E nós vamos perceber que nesse momento Daniel não está. Então alguns imaginam que Nabucodonosor, que havia pegado uma amizade com Daniel e tinha um afeto por ele, sabia que Daniel não iria se curvar diante da estátua. E então mandou Daniel, né, para alguma missão ao estrangeiro, ou talvez Daniel estava doente. Eles não têm uma compreensão do que é o fato. Tinha acontecido Daniel, mas essas são as 2 interpretações que é bem utilizada hoje. Nabucodonosor, por gostar tanto de Daniel, e ao saber que ele não iria se ajoelhar, mandou Daniel, nesse momento, para alguma tarefa fora do império. Ou que Daniel, nesse momento, estava doente e não pôde ir até a convocação do rei Nabucodonosor.
Então essa seria a resposta, tá bom? Bom, espero que tenha ajudado você em casa também. Mas tem aqui o Maurício, também tem um comentário que ele gostaria de fazer sobre essa temática, né, que nós estamos estudando. Você está com a sua Bíblia em mãos, enquanto o Maurício pega aqui o microfone para trazer o comentário. Convido você para abrir a Bíblia no capítulo 3 de Daniel. É o capítulo 3 que nós estamos estudando agora no nosso Bíblia Fácil dessa semana. Sim, irmão Maurício, qual é a sua dúvida, o seu comentário aqui para nós? Muito bem, tem que ligar aí, né? Vamos lá, qual é a dúvida? Então, pastor, na verdade, né, aquilo que o senhor abordou no tema anterior, né, sobre o sistema sexagenal, eu estava vendo aqui, né, como fala aqui na Apocalipse 18, aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. E a gente, o senhor aqui abordou, né, sobre que todos eram deuses adorados ali naquela personificação da estátua. Eu fico assim, só uma complementação, que tudo tem a ver com um sistema que envolve adoração. Como o nosso Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, que a gente vê que nas profecias de Daniel, ele já está dando início daquilo que já está falando, talvez uma temática, todo mundo tem essa dúvida, seria um homem? Seria uma besta? E aqui já está dando esse início dessa resposta, um sistema de adoração, que seria ele talvez mundial, né? Talvez trazendo esse indício de o que é o 666 no contexto hoje atualizado. Então, talvez Daniel seja a chave também para essa resposta, não é mesmo? Muito bom, Maurício, ótimo comentário. De fato, quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós percebemos que Daniel ele vai trabalhar com os aspectos da adoração. Daniel está trabalhando a adoração no seu livro, né? Quem vai ser adorado? Nos capítulos nós vamos vendo isso. E no capítulo 3, agora você vai ver que o povo, as pessoas, elas são levadas a adorar uma estátua. E nós comentamos no bloco anterior que essa estátua ela tinha os aspectos espirituais dos babilônicos. Por quê? Porque a estrutura dela, a metragem dela, era uma metragem que correspondia a todos os deuses que Babilônia adorava. Então havia ali uma questão de adoração. E quando João ele vai escrever o Apocalipse, ele está escrevendo o Apocalipse tendo a mesma concepção. Qual é a concepção? Adoração. Quem as pessoas vão adorar nos últimos dias. E aí vai surgir no capítulo 13, né, essa questão da marca da besta, né, um número que vai ser colocado. Na realidade, tudo está envolvido dentro do aspecto de quem as pessoas irão adorar. Tá bom? Bom, espero que Pastor, tenha ajudado. Sim. Então, eu não sei se o senhor vai falar mais à frente. Então, eu sempre escutei que as pessoas que colocassem a marca, né, na mão, talvez na testa, né, que essas pessoas já estariam perdidas definitivamente, né? Elas não têm mais direito. Então, assim, o que o senhor acabou de falar não é dessa forma, né? A Bíblia ela não diz nessa questão de ser colocado uma marca visualmente falando, né, na mão ou na testa. Não é dessa forma, então, né? Bom, o que nós, para contextualizar, para os amigos entenderem, quando Daniel capítulo 13 está falando dessa adoração e desse número, né, 66, ele está trabalhando numa esfera menor. E Deus ele sempre faz isso. Ele coloca primeiro algo menor que vai exemplificar algo maior no futuro. Então, o capítulo 13 está apontando para nós para algo que vai acontecer no futuro. Também haverá, a gente vai ver já, haverá um momento nos últimos dias em que será imposto que seja adorado. Ou seja, vai ser levada a adoração dentro dos aspectos naquelas questões de Daniel aborda ali, né? 66, todos os deuses envolvidos. Quando nós chegarmos aos últimos dias, nós vamos perceber que vai haver um poder que vai tentar imprimir também diante da população mundial, forçando com que as pessoas adorem também um sistema. E a gente vai chegar mais nesse contexto, estou adiantando aqui um pouquinho, mas é muito interessante, porque o que está acontecendo aqui em Daniel 3 é apenas um micro de algo macro que vai acontecer nos últimos dias, tá bom? Bom, vou passar aqui mais um pouquinho. E aí nós chegamos a Daniel, capítulo 3, versículo 6. Olha só o que diz aqui. Vou pedir para você abrir Daniel 3, verso 6. Diz assim: qualquer
que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Interessante que agora vai entrar um outro aspecto. Nós vamos perceber que naquela região de Dura, que era a região onde estava a estátua, havia uma grande fornalha. Muitos arqueólogos, né, e estudiosos entendem que ali era produzidos os tijolos da Babilônia, né? Então era uma região onde eles fabricavam todo o material de construção que Babilônia necessitava para se expandir para as suas construções. E Nabucodonosor coloca ali, naquela região, a estátua, e todos os que não adorarem a estátua serão lançados aonde? Nessa fornalha. Nessa fornalha. E agora vai ser feito esse decreto. O decreto é, se você não adora a imagem, você vai ser lançado no fogo, na fornalha. Você vai ser morto. E aí nós vamos ver que esse decreto de morte é um decreto que é escrito, né, assinado por Nabucodonosor, e os 3 amigos de Daniel, nós vamos acompanhar, por não aceitarem, né, adorar aquela imagem que representava os deuses da Babilônia, todos os deuses, eles agora vão ser condenados o quê? À morte. Vão ser condenados à morte. Bom, mas o livro ele vai continuar nos narrando. E quando nós estudamos aqui a nossa temática, nós percebemos que há um quadro completo. Primeiro, nós temos um soberano poderoso, ou seja, nós temos um rei todo-poderoso que ordena o que tem que acontecer. Nós também temos aqui uma imagem falsa, temos ali uma grande imagem, né, que é uma adoração aos deuses falsos, né? Nós temos uma adoração forçada, ou seja, as pessoas estão sendo levadas forçadamente, obrigadas, né, para adorarem. Temos ali uma união, né, do poder religioso com o poder estatal. Por quê? Porque a religião que estava na estátua, os deuses, estava unido com o quê? Com o poder civil, o rei, os magistrados, os sátrapas, os governadores, é uma união de poderes, né? Religioso e civil. E aí nós vamos ver que, por último, a pena qual é? Pena de morte. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, que é a junção que a gente está fazendo, é aquilo que a França comentou antes, e agora eu vou fazer esse link. Quando nós vamos a Apocalipse 13, nós percebemos que haverá, nos últimos dias, um mesmo sistema. Um sistema mundial, poderoso, que vai levar as pessoas a uma falsa adoração, ou seja, a adorar uma imagem. Se você for ver Apocalipse 13, vou pedir que vocês abram, por gentileza. Apocalipse 13 vai falar da imagem da besta, né? A imagem da besta. Você pode abrir Apocalipse em casa também, convido você. Abra Apocalipse 13 comigo. E nós vamos ver aqui em Apocalipse 13, nos últimos momentos da história, haverá também um poder, um governo mundial, que é representado aqui pela besta, né? Então a besta aqui representa um grande poder, e ela vai agora ter uma imagem. E que imagem é essa? Vou abrir aqui. Apocalipse capítulo 12. Isso. 13. Perdão, é 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13, a partir do verso 11, vai dizer que surge uma outra besta. E essa besta ela emerge da terra. E no verso 12 vai dizer que ela faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Vê aí? Adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi o quê? Foi curada. O verso 14 vai dizer que ela seduz os habitantes da terra e ela agora vai fazer o quê? Uma imagem da besta. E que besta é essa que recebe uma imagem? Aquela ferida, a espada, que sobreviveu. Então, qual é o contexto que nós estamos vendo aqui em Apocalipse 13? Nós temos 2 bestas, uma que sai do mar e uma que sai da terra. Quando nós analisamos as profecias bíblicas, entendemos que a besta que sai do mar é o poder romano, né, o poder católico romano, que durante 12 séculos perseguiu o povo de Deus. Por exemplo, você lembra que na Idade Média, aqueles que não concordavam com o sistema católico, eles eram mortos, né, eram queimados vivos, né? O próprio John Hus, né, que foi um dos grandes pensadores, né, ele foi condenado à morte, foi queimado vivo por não concordar
com o que a igreja romana ensinava. Então a igreja romana, ela é simbolizada aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 13, como a besta que sai do mar. Porque a igreja romana, ela tinha tanto o poder religioso como o poder civil. Ela tinha a questão espiritual, mas também ela tinha um poder civil nas mãos, porque ela condenava as pessoas, né? Ela colocava reis, tirava reis. Então ela tinha esse poder. Só que aí nós vamos ver que esse poder, essa besta que sai do mar, Apocalipse vai dizer que ela sofreu uma ferida, um golpe. E esse golpe foi no ano de 1798, nós já estudamos aqui nas lições passadas, né? Quando o poder papal perdeu o quê? Perdeu seu poderio. Lembra que Napoleão invade lá o Vaticano, né? E prende o Papa? Ali naquele momento o poder papal perdeu seu poder. Só que nesse mesmo instante vai surgir a besta que surge da terra. Nós percebemos que a terra aqui representa um local despovoado, né? Local onde não tinha uma civilização ainda. E nós vamos compreender que a besta que surge da terra é o poder americano, é os Estados Unidos da América. Nenhum outro país consegue se enquadrar, né, na profecia como os Estados Unidos. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, aqui em Apocalipse 13, se você puder ver comigo, que essa besta que sai da terra, versículo 11, ela possui 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas fala como o quê? Como dragão. Ou seja, os Estados Unidos ele tem 2 sistemas, né? A liberdade religiosa e a liberdade civil. As pessoas são livres. Lembra que ele vai dizer aqui que tem 2 chifres? Liberdade. Então é um país que se coloca como um país da liberdade, tanto religiosa como civilmente. Porém, fala como quem não concorda com o Império Americano é massacrado. Eles botam sanções, fazem com que as nações que não estão alinhadas com eles sejam o quê? Praticamente arruinadas. Então esse poder, que é os Estados Unidos, que é a besta que sai da terra, vai criar uma imagem da besta. E a Bíblia vai dizer lá no finalzinho do verso 14 que ela vai fazer uma imagem à besta. E que besta é esta que vai receber a imagem? A besta que foi ferida. E qual besta que foi ferida? A besta do mar, que representa quem? O poder papal. Então os Estados Unidos, que é essa nação identificada como a besta da terra, ela vai criar uma imagem semelhante à besta que foi ferida. Se a besta que foi ferida ela oprimia e perseguia as pessoas, agora os Estados Unidos vai reproduzir uma imagem semelhante a isso. Ou seja, aquele mesmo sistema de perseguir e matar os que não concordam, né, com os seus dogmas, vai voltar. Ou seja, tudo vai voltar. E aí nós vamos ver esse paralelo, um poder que vai forçar as pessoas a adorarem uma imagem, ver a imagem aqui, a imagem que é colocada, a imagem da besta, a imagem. Será uma adoração forçada, as pessoas serão forçadas a obedecerem ao sistema que vai ser imposto, ou seja, essa junção das 2 bestas, né, vai se criar o que? A união entre o poder religioso e o poder civil. Então eles vão forçar as pessoas a adorarem. E por último vai ter uma pena de morte. Quem não receber esse sinal vai ser morto. Pastor, Sim. No caso, esse quadro está correlacionado já com Apocalipse, né? Isso. Daniel correlacionado com Apocalipse e também nessa questão desse quadro aqui que o senhor está falando, sobre aquela questão de que ninguém vai mais vender e comprar se não seguir, no caso agora, o poderio, né? Isso. Esse poder que seria dessa forma. Seria dessa forma. Lembra que a besta que é do mar, ela só sofre um golpe, mas ela não morre. Ela vai ser curada. E quem vai dar a cura a ela? A segunda besta. E dar a cura à segunda besta é devolver a ela o que ela perdeu. O que ela perdeu quando Napoleão? O poder. Ela vai voltar a ter o poder que ela não tinha antes. E quem pode hoje dar o poder a ela? A maior nação que existe, que tem um poder econômico e o poder militar. Então, quando os Estados Unidos devolver a ela o poder, vai dar a ela o poder de governar o quê? O mundo. E agora vai começar a ser colocado algumas exigências sobre as outras nações.
Se a maior nação está seguindo nessa linha, as outras nações também deverão seguir. E aí vai ser agora colocado também a pena de morte. Você só vai poder viver se você respeitar as leis que estão sendo feitas. E também comprar e vender se você respeitar essas leis. Quem estiver fora disso não terá uma vida fácil. Não terá uma vida fácil. Pastor, é interessante isso que o senhor está abordando, né? Que hoje, vendo a temática do mundo que está se tornando cada vez mais global, então a gente está vendo essa profecia já sendo completamente atingida, né? Talvez já de maneira bem um pouco mais sigilosa, mas já está sendo através do ecumenismo, né? Que está sendo apresentado. Outra abordagem, né? Como fala dos Estados Unidos, tem outra temática que eu estava vendo essa semana, do pastor Rodrigo Silva, sobre a China também se iria dominar o mundo. E eu teve um sociólogo que ele falou essa abordagem, que os Estados Unidos ele tem hoje um sistema financeiro altamente forte, centralizado, né? Então ele tenta combater uma nação. Hoje a China seria um dos maiores opositores dele, né? Talvez hoje no comércio global, mas trazendo isso na profecia, também vai se trazer essa interligação do decreto dominical, que pouco se fala, mas está por trás dos bastidores, já sendo feito isso. Acabou de sair uma encíclica papal falando sobre esse assunto. Eu estou dando um spoiler, né? Porque vai culminar no que nós estamos estudando, sobre um decreto que haverá, né, que o pastor já falou ali, que terá uma adoração, uma lei promulgada, e aquele que não se prostrar diante dessa lei, né, será a pena de morte. Então, hoje o sistema ele está se fechando de maneira... Uns vão falar assim, isso é um PIX, né, um controle. O PIX hoje é um controle que está tendo efetivo. Então, se você movimenta uma finança, hoje tem um controle que vai acontecer. E fora outras coisas, né, que sorrateiramente estão acontecendo, mas a gente não está se percebendo. Mas a profecia está se cumprindo de maneira exata e perfeita. Isso mesmo, Maurício. Muito boa a participação. É claro que você em casa talvez nunca ouviu falar do que nós estamos falando aqui, né? Mas é a primeira vez que você está ouvindo isso. Por isso que eu convido você a estudar os temas que nós já fizemos aqui, a ler mais o livro do profeta Daniel e a ficar ligado, porque a cada encontro nós vamos destrinchando a profecia bíblica. Mas isso é interessante, por quê? Porque o que Deus está mostrando aqui em Daniel 3 é algo que vai acontecer nos últimos dias. E eu quero salientar isso. Deus não está permitindo que isso aconteça aqui por acaso. Deus está dizendo, olha, o que houve no passado vai ser reproduzido, só que numa escala maior, global. Uma escala global. E aí nós vamos ver esses paralelos, né? Se você pegar Daniel 3 e Apocalipse 13, você vai perceber que há o paralelo. Adorar uma imagem, há uma nação, um império forte, há uma falsa adoração, uma adoração forçada e também um decreto de morte. Quem não adora é morto. Quem não adora é morto. Pastor, isso também está correlacionado aos 10 mandamentos, né? Assim, não adorar outros deuses, exatamente, né? Eu estou lembrando aqui, né? Isso tudo está dentro da fidelidade. Fidelidade e obediência a Deus. Se você se coloca em oposição a todo esse sistema irá perseguir você. Como os 3 amigos. Como eles se colocarem em oposição ao sistema, o sistema agora vai perseguir eles. E nós entendemos que por trás de tudo isso, há uma mente. Satanás está por trás disso tudo. Porque, na realidade, o grande plano do inimigo é fazer com que as pessoas não estejam de acordo com os ditames de Deus. Não obedeçam e não sejam fiéis a Deus. Por isso, amigo, Deus está nos convidando hoje a repensarmos e a nos colocarmos numa posição de obedecer e de ser fiel a Ele. Tá bom? Bom, nós temos que seguir, o nosso tempo está esvairindo, né? Nós vamos ver que Daniel vai dizer e apresentar lá no capítulo 3, o verso 8 a 12, que 3 não irão se prostrar. E esses 3 são os amigos de Daniel. Abra aí a sua Bíblia, Daniel capítulo 3, o verso 8 até o verso 12. Diz assim, Daniel 3, 8 a 12. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram a Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente.
tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Perceba que ele vai colocar os deuses aqui, por quê? Porque a imagem, essa estátua, ela está envolvida com a adoração aos deuses. E aí esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostram diante da imagem. Eles entendiam que acima de obedecer aos homens, era mais importante obedecer a quem? A Deus. E hoje eu estou falando com vocês aqui e com os amigos em casa, e talvez alguém está sendo tentado a deixar Deus em segundo plano. E o chamado de Deus, o convite de Deus para nós é nós repensarmos e fazermos acima de tudo. Colocarmos Ele acima de tudo e fazermos a sua vontade. Ok? Bom, eles não se prostram. E Nabucodonosor agora vai chamá-los. E ele vai dar uma nova chance para eles. Imagine só, a orquestra da Babilônia está ali. Aqueles instrumentos musicais, né? E Nabucodonosor fala assim, eu acho que vocês não ouviram. Eu vou mandar tocar de novo. E quando tocar de novo, vocês vão ter uma nova chance. E nessa nova chance, os amigos vão responder. Daniel, capítulo 3, o verso 16 a 18, capítulo 3, 16 a 18, diz assim. Você em casa pode ler comigo, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, verso 16. Ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Porém, verso 18 diz assim, fique sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos o quê? A imagem de ouro que levantaste. Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias, né, e Misael, eles vão dizer, olha, Nabucodonosor, nós confiamos no nosso Deus. Nós já ouvimos as músicas tocando. Ou seja, nós não adoramos conscientemente. E se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar. Mas ainda que ele não queira, nós iremos morrer, mas não iremos fazer o que você está pedindo, adorar os seus deuses. Amigos, veja que decisão, né? Fidelidade. Resolveram mesmo. Nós não iremos. E vai dizer, olha, rei, fique na tua. A expressão que a gente poderia usar, né? Rei, fica na tua. Nós não iremos fazer o que você está pedindo. No caso, nesse caso desse versículo aqui, a imagem de Nabucodonosor era propriamente Satanás. Porque era Satanás ali tentando, Sim, né? Eu lembro lá de Eva, quando foi tentada por ele, e aí Deus está ali, não, vamos ver, meus filhos vão ser fiéis a mim? Deus tinha poder de livrá-los da fornalha? Totalmente, como fez. Mas eles já respondem para o rei, mesmo que ele não queira nos salvar, nós não iremos nos prostrar. E fica, né? Deus deixou que eles fossem livres da fornalha, justamente para quê? Para deixar para que todos vissem o poder de Deus sobre eles, né? Por eles terem sido fiéis, né? E isso aí, assim, a nossa memória volta na Bíblia, né? Porque a Bíblia ela sempre fala, né? Aquele filho de Deus que é fiel, obediente. Por mais que você pense, não, eu acho que Deus não vai olhar para mim, mas Deus olha e Deus livra. E no caso dos 3, livrou e deixou aí para nós, né? Que hoje isso aí mostra para todos nós como é importante a fidelidade, né? A Deus, a obediência. Isso é muito, muito bonito ver essa parte aí. Interessante. Mas o que eu gostaria de fazer rapidamente aqui, Maurício, para a gente pensar, é que quando todos estão se prostrando,
é difícil não se prostrar. E talvez hoje nós estamos vivendo essa realidade na nossa vida. A gente está vendo muitos negligenciando os ditames de Deus, os pedidos de Deus, e você está sendo tentado a agir da mesma forma. Então, quando todos estão se prostrando, nós temos que nos mostrar agora fiéis e não se prostrar. Nós vamos ser fiéis até o final. E é interessante que o que a Franci coloca, por quê? Porque ao mesmo tempo em que Deus pode livrar da fornalha, Deus também pode não livrar. E aí a nossa decisão deve ser, mesmo que Deus não me livre da fornalha, acima de tudo está a minha fidelidade a Ele. Maurício? Fazendo um paralelo, né, pastor, com a nossa vida, eu vejo assim que resposta ousada e maravilhosa. É um rei. Né, é um rei. Não te importamos de responder a este negócio. Eu fico pensando assim, como essa é uma resposta que cada um de nós, né, com a convicção da nossa fé, né, da nossa fidelidade ao Senhor, chegar a um sistema e a gente chegar nesse aquele grande dia e falar assim, não importa te responder esse negócio. O que mais vale é eu servir a um Deus Todo-Poderoso, que eu sei que Ele pode me livrar se for da vontade e do querer dEle, mas se não for, pereça, mas eu não abro mão disso. Então, olha que coisa maravilhosa, você diante de uma autoridade suprema, né? E até pode parecer até arrogante a sua resposta que eles deram. Não te interessa, né? Se você falou, não quero nem saber. O importante é que eu tenha a convicção de quem eu sirvo, de quem eu adoro. Mas a gente vê, né, pastor, que eles tiveram educação, tudo também passa por educação, né? Então eles sabem, então eles tiveram uma boa educação e sabiam a que serviam. Então eu vejo nisso uma lição de vida muito importante, essa ousadia. E eu faço essa pergunta, será, pastor, que quando chegar aquele dia, aquele grande dia, teremos essa convicção também de falar, não importa, não preciso responder esse negócio? Essa pergunta é boa. Por quê? Porque muitos podem pensar assim, não, hoje eu vou negociar, mas quando chegar lá eu vou tomar a decisão. Mas entenda, se hoje você, em tempos de paz, não consegue se colocar em uma firme posição de adorar a Deus, não pense que num momento de dificuldade você vai conseguir. Por isso que as decisões que nós tomamos hoje, positivas ao lado de Deus, nos ajudarão naqueles últimos momentos a também estarmos ao lado de Deus. Se nós hoje negligenciamos isso, quando nós chegarmos lá, não teremos forças também para nos posicionar. A Fabiana tem uma pergunta aqui, um comentário? Ok. Você que está em casa, você está participando conosco, e eu peço que você pegue a sua Bíblia. Nós estamos conversando aqui sobre temas muito importantes. Se você puder, compartilhe também esse conteúdo para que mais amigos possam conhecer e aprenderem sobre essa temática que nós estamos estudando. Estamos estudando sobre Daniel e nós temos aqui um comentário da Fabiana. Fabiana. Pastor, assim, a gente pensa muito sobre ídolos, idolatria em ídolos, no momento assim espiritual. Mas a gente vê hoje que muitas pessoas estão se prostrando ao dinheiro, à fama, a artistas. E isso não precisa ser muito mais lá na frente. Existe essa prostração, adoração, até mesmo dentro das igrejas, nos altares. Entendeu? Então, assim, a gente vê isso como muito... uma estátua, vê algo muito elevado, mas nos simples detalhes da vida, a gente mesmo se prostra a certas situações mínimas. E tem um âmbito espiritual nisso. É verdade, Fabiana. O comentário é muito pertinente, por quê? Porque quando nós olhamos para a adoração, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é uma idolatria. Então pode ser coisas mínimas, coisas grandes. Aqui nós estamos vendo um fato grande. Mas nas coisas mínimas da vida, quando nós precisamos praticar a honestidade e não praticamos, nós estamos idolatrando, porque aquele valor, aquela coisa que nós estamos subtraindo, está ocupando o lugar que era de Deus, né? Muito bem, Fabiana. Então, nosso amigo Otávio também tem aqui uma pergunta, um comentário. Mais um comentário, pastor. Achei interessante aqui, porque esses jovens, tanto Daniel, mas no contexto aqui dos 3 jovens, né, que passaram pela fornalha ardente,
eles tinham um conhecimento, né? E Isaías, no capítulo 43, versículo 2, tem uma promessa aqui, né, que fala que quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, eles conheciam as Escrituras. Então, a importância de nós estudarmos a Bíblia, né, isso aí é muito importante. E não podemos desdenhar, né? E eles tinham fé porque eles estudavam a palavra de Deus. Serão nos momentos de luta que nós teremos a nossa fé e a nossa fé firmada, porque antes das lutas nós estivemos com a palavra de Deus. Então, nesses momentos em que essas lutas aqui que a gente está lançando para os últimos dias, né, elas não aconteceram ainda, é o momento de nós alimentarmos a nossa fé, enraizarmos e como? Estudando a Bíblia. Porque quando tudo começar a acontecer da intensidade que o livro de Apocalipse está apresentando, nós então estaremos firmes. Se negligenciarmos hoje o estudo da Bíblia e as promessas que a Bíblia tem, quando esses momentos chegarem, nós não teremos força para estar de pé. Tá bom? Okay. Pastor, sim? Só pegando a deixa dele, como é importante, né, estudarmos a Bíblia. Eu tenho feito muitas reflexões, né, correlacionadas à Bíblia, e eu vejo que, para cada situação que nós vivemos hoje no mundo, se você for na Bíblia, ela te dá a resposta. Tudo está ali. As pessoas pensam, pode até falar assim, ela está falando besteira. Não, eu não estou falando besteira. Todos os problemas que hoje nós vivemos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, no dia a dia, se você for na Bíblia, a Bíblia vai te dar a resposta. E é tão importante essa parte no qual ele puxou lá em Isaías, né? Tem uma correlação, porque está ali, está na Escritura. É só você ler. Isso aqui eu costumo dizer que esse livro é o nosso manual de sobrevivência. Deus, ele nos fez. E nós temos um manual. O manual é esse aqui. Certamente. Temos que estudar. Muito bem, você está vendo que aqui nós exprimamos pelo estudo da Bíblia. E eu estou falando com pessoas que talvez são evangélicas, são católicas, espíritas, né? Deixamos nossos abraços a vocês e dizemos que para nós é uma alegria tê-los aqui. E aqui, o nosso foco é não entender o que o pastor fala, mas entender e compreender o que a Bíblia nos ensina. E você está de parabéns por estar aqui conosco. Muito bem, amigos. A história continua. E os jovens, eles respondem para Nabucodonosor. Nabucodonosor, ó rei, nós não iremos nos prostrar. E a sentença, então, de morte é decretada. Nabucodonosor pede que seja aquecida 7 vezes mais, né? Ou seja, uma figura de linguagem para dizer que estaria, né, o fogo mais quente. E aqueles jovens, eles são lançados. E é interessante que a Bíblia vai dizer que os soldados, Amaro, que lançaram os jovens ali, morreram, né? E quando eles chegaram lá dentro, nada aconteceu com eles. E aí está a resposta, versículo 24, capítulo 3, verso 24, diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Então nós vemos aqui que Nabucodonosor leva um espanto, porque ele lança 3 jovens na fornalha, porém, quando ele olha para dentro da fornalha, ele não vê 3. Ele vê 4. 4. E sabe, amigos, ali nós estamos vendo o próprio Deus que desceu para salvar a vida daqueles jovens que foram fiéis. Quando eu e você somos fiéis a Deus, a promessa de Deus, a promessa que temos é que o próprio Deus lutará as nossas batalhas. E aqui nós vemos que a recompensa da fidelidade deles aparece descrita lá em Isaías 43, verso 2, o texto que o irmão Otávio leu para a gente. Vocês vão passar pelo fogo? Não vão se queimar. Fiquem certos de que eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Interessante que Nabucodonosor, ele vê o próprio Deus, o Filho do homem, dentro da fogueira. E talvez, aqui fazendo uma aplicação mais homilética, talvez você está enfrentando a fornalha agora, né? E Deus está dizendo, não se preocupe, porque se você está dentro da fornalha, é porque você está sendo fiel. E eu estou aí dentro com você. Eu estou com você. Muito bem. E essa parte
Ela nos traz à memória que o sobrenatural de Deus, né? Que aquilo dali foi uma coisa sobrenatural. Entraram 3, mas tinham 4 lá dentro. Então, esse sobrenatural de Deus, ele acontece nas nossas vidas. Tem coisas que acontecem em nossas vidas hoje que, às vezes, só você e Deus sabe. E aí, você ora, você conversa e acontece. O que é isso? É o sobrenatural de Deus. Porque Ele consegue fazer isso. Deus, Ele é poderoso. Nós vemos nesse estudo o poderio de Deus, né? Através da nossa obediência, fidelidade. E não foi só naquele tempo de Mesaque, Sadraque e Abidnego. Hoje também nós podemos viver esse sobrenatural de Deus. E é tão bonito ver esse estudo, né? Porque são coisas que a gente tem que colocar para a nossa vida hoje, né? Nós estamos no ano de 2021 e isso acontece também. Deus faz. Ele tem poder para isso. Muito bem, amigos. Obrigado, Franz, pelo comentário. Apesar de vivermos em momentos tão difíceis que vivemos hoje, Deus olha para a sua vida e Ele sabe os problemas, os dilemas que você tem enfrentado, as batalhas. Ele sabe que você está sendo provado a se manter fiel a Ele. E a promessa dele é que se você se mantiver fiel, Ele vai estar enfrentando todas as provas ao seu lado. Você nunca vai estar só. Nesse momento, o nosso Deus nos convida para que nós possamos confiar, acreditar, crer que Ele está atuando poderosamente. E Ele agindo, quem impedirá? Diz a Bíblia. Quem vai impedir? Nesse instante nós iremos ouvir um louvor especial. E nesse louvor especial, gostaria que você meditasse. Daqui a pouco eu volto para orar com você. Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar no escuro percebi havia alguém ali. Você estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Descobri teu sorriso, que encontrei motivos pro meu. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Você estava ali.
posso levantar e viver. Muito bem, queridos amigos de casa, Deus hoje falou conosco e Ele está nos dizendo que da mesma forma que Ele esteve cuidando daqueles jovens no passado, Ele quer continuar cuidando de mim e de você. Você que está em casa, eu creio que Deus está cuidando da sua vida também. E se Ele está cuidando de nós, podemos confiar que Ele cuidará até o final. Eu gostaria nesse instante de orar com você, de entregar a vida de vocês aqui nas mãos de Deus. E entregar a vida também, sua vida que me acompanha agora, que chegou talvez agora, no finalzinho. Quero orar por você também. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos porque o Senhor tem cuidado de maneira tão bondosa, tão carinhosa de cada um de nós. Estudamos hoje sobre capítulo 3 de Daniel. Ananias, Misael e Azarias, eles resolveram no coração serem fiéis ao Senhor diante das maiores provas da vida. E aquela de fato era a maior prova da vida deles. Certamente se eles não fossem fiéis, Senhor Deus, nós não teríamos conhecido esses meninos, esses jovens. E isso nos faz pensar que todas as vezes que nós nos decidimos a ser fiel ao Senhor, o nosso nome fica imortalizado na história do universo. Que hoje, meus amigos, a mim, todos nós, possamos tomar a decisão de não importa o tamanho da batalha, nós hoje resolvemos ser fiéis a Ti. E a promessa é de que o Senhor estará conosco, lutará as nossas batalhas, e mesmo que a fornalha não seja impedida, nós iremos enfrentá-la, na certeza que no último momento da história o Senhor irá nos chamar, e assim viveremos contigo para sempre. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje, mas eu quero fazer um convite para você, para que você na semana que vem esteja aqui conosco estudando mais um capítulo do profeta Daniel. E nesse instante, quando nós estudamos o capítulo do profeta Daniel, somos levados por Deus a compreender mais sobre fatos históricos e também sobre fatos proféticos que Ele quer que você e eu saibamos. Que Ele te abençoe, que Ele te guie, proteja você e a sua família. E na próxima semana eu aguardo você. Um grande abraço e até lá.